E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Se você gosta do nosso trabalho, comenta esse vídeo, dê joinha, curta aí as nossas publicações aqui no YouTube, porque isso nos ajuda demais, nos ajuda a chegar mais longe. E se você quer de forma mais efetiva ajudar esse canal a continuar, você pode se tornar um aluno ou uma aluna da Escola Bibotalk de Teologia. Nós temos muitos cursos dentro da nossa plataforma, a gente tem uma mensalidade que é menos de R$ 50. Se você adere ao plano anual, fica menos de R$ 39. Então assim, mano, é um preço bem bacaninha para você poder aprender teologia com essa turma que você acompanha aqui ouvindo os podcasts, tá bom? Vem ser aluno da Escola Bibotalk de Teologia, vem ser aluna da Escola Bibotalk de Teologia. E se você não quer, Bíblia, eu não consigo estudar, cara, eu gosto do trabalho de vocês, mas eu não tenho tempo de estudar os conteúdos. Olha, eu ouço um podcast aqui no trabalho e tal. Então por que você não se torna um mantenedor? Por que você não se torna uma mantenedora? Sim, você pode nos ajudar mensalmente com uma quantia determinada ali pela nossa plataforma e você nos ajuda a continuar se tornando um mantenedor, uma mantenedora, que também tem um grupo exclusivo no Telegram com sorteio de livros, de vez em quando eu coloco lá, troco uma ideia com a pauta, então você pode se tornar aí um patrocinador, uma patrocinadora do nosso trabalho, tá bom? Tem essas duas maneiras. E tem uma terceira, que é comprar na Amazon pelo nosso link. Vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk. Como é que funciona? Digita no seu navegador aí, bibotalk.com/Amazon. Você entra na Amazon pelo nosso link e tudo que você comprar ali nesse link, né, por meio desse link, entrando na Amazon por esse link, a gente recebe uma comissão. Mas olha só, se você já tem coisa no seu carrinho, não adianta. Então limpa o seu carrinho, faz o carrinho a partir do nosso link e aí termina a compra. E a Amazon tem sido uma grande bênção no nosso ministério desde 2018. Então é uma forma também de você nos abençoar. Bora então responder umas perguntas que me fizeram lá, e tem pergunta cabulosa aqui. Fica até o final desse vídeo, porque as respostas vão ser diretas e retas, como eu sempre sou, como eu sempre gosto. Nossa, eu acho que eu tô muito iluminado, né? Ah, o sol tá batendo aqui, mano. Enfim, vou deixar assim agora. Eu vou fechar a persiana, já volto. Já voltei e vou responder a pergunta seguinte: qual a classificação? Qual a classificação do seu pensamento sobre a criação? Olha, como cristão, eu sou um criacionista. Todos que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus são criacionistas, porque a Bíblia diz que Deus é o criador de todas as coisas. A Bíblia já começa apresentando Deus como criador de todas as coisas. Logo, todo aquele que é cristão e segue a Bíblia precisa ser criacionista, não tem outra alternativa. Agora, a Bíblia, na minha opinião e na leitura que eu sigo, ela não está preocupada em dizer como Deus criou todas as coisas. Ele criou pelo poder de sua palavra, entende? Agora, eu não preciso acreditar de forma literalista que foram 7 dias e que ele seguiu todo aquele roteiro e o mundo foi feito em 6 dias e tal, e que a Terra tem só 6.000 anos. Então, a gente não precisa seguir essa linha literalista. Não literal. Literal tá lá, o texto está escrito. Agora, a maneira com a qual nós nos aproximamos do texto não precisa ser essa literalista. Gênesis não é um livro de biologia, não é um livro de geografia. Gênesis não quer ser lido com os olhos da ciência moderna. Então, Gênesis não está preocupado em dizer como Deus criou, mas por que Deus criou. Gênesis não está preocupado com processos, está preocupado com propósito. Por exemplo, se você não lê Gênesis à luz do chamado de Abraão, você não está lendo Gênesis 1 de forma correta. Gênesis 1 é sobre a origem de um povo, tá bom? Então assim, que é o povo de Abraão, o povo de Israel, logo a nossa história. Então eu sou um criacionista evolucionário. Acredito que a teoria da evolução ela é hoje a melhor explicação científica para a nossa origem. Atualmente é o que a ciência tem dito e eu não tenho problema algum em aceitar isso. Para mim não contradiz a Bíblia, não contradiz o relato bíblico. E eu não estou sozinho nessa, tá bom? Tem muitos grandes teólogos aí como Stott, Keller, entre outros. Tem uma lista enorme de teólogos. Estou citando o Stott e o Keller porque eles são bem conhecidos e tal. Então vários outros teólogos também defendem o criacionismo evolucionário. Ou seja, acreditam que Deus é o criador e não vem problema com a teoria da evolução. Obviamente que a teoria da evolução, ela depois vai ser palco para outras coisas, enfim, que não é a nossa discussão aqui.
Mas a discussão teológica que acaba rolando com a teoria da evolução muitas vezes, ideológica e por aí vai. Não, mas hoje em dia, se a maior parte da ciência, há um consenso científico de que a teoria da evolução é a explicação mais aceita para as nossas origens. Então, assim, sinceramente, eu não estou muito preocupado com isso. Por quê? Porque o propósito do livro de Gênesis é defender a fé cristã, ou melhor, defender a fé no Deus de Israel perante os outros povos. Ele tem um tom meio apologético, né? Se você lê o relato de Gênesis à luz dos demais relatos de origens do tempo ali em que Gênesis foi escrito, você percebe que ele é uma defesa da fé de Israel. Gênesis está preocupado com o propósito, por que Deus criou as coisas e não como Deus criou, né? A linguagem é poética, a linguagem figurada do texto, tá tudo ali, a beleza, né? John Walton, por exemplo, é o grande nome que eu indicaria para você ler, né? Como ler Gênesis do John, do Tramper Longman III, esqueci o primeiro nome dele. Como é que é? É o Longman III, tá? Como ler Gênesis, ou você pode pegar O Mundo Perdido de Adão e Eva, ou O Mundo Perdido do Dilúvio. São livros que vão te ajudar a entender o meu ponto de vista, tá bom? Sou um criacionista evolucionário, não vejo conflito na ciência e a Bíblia. Porque muitas pessoas, não, mas não tem conflito entre a Bíblia e a ciência. Mas daí o que eles acabam fazendo? Acabam negando a ciência por conta de uma leitura literalista, não literal, mas literalista de Gênesis. Então eu sou um criacionista evolucionário. Aliás, teve até um babado, né, recentemente, porque como é o nome daquele cara? Eu nem curto muito a sistemática dele. Wayne Gruden, ele fez uma atualização na sua sistemática e lá ele admitiu a possibilidade da Terra Velha. Porque, gente, as evidências científicas, né, geológicas, paleontológicas, enfim, as evidências de uma Terra com milhões de anos, elas são fartas e largas. Aí ele deu uma mudada na posição dele, não, a Terra é mais velha, não tem 6.000 anos e tal. Mano, a galera caiu matando em cima dele. Mas enfim, nós temos uma parceria com a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos à Ciência, que não tem uma posição, ela não defende uma posição, mas ela explica as 4 posições e tal. E a gente tem podcast sobre fé, teoria da evolução. Eu vou deixar o link, inclusive, aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Próxima pergunta. Como reagir sendo membro onde a igreja se envolve em escândalos e não tem arrependimento público, sendo tanso, né? Ou seja, sendo inocente, sendo imaturo e permanecendo na igreja? Mano, a tua pergunta é até estranha, né? Como reagir? Sai fora! Sai fora, não tem o que fazer ali, galera. Mas eu me batizei aqui, fui criado aqui. Cara, se é verdade o que você está dizendo, entendeu? A igreja se envolve. Bem, a igreja é muito vago, né? Quem são os pastores, são líderes, enfim. E não tem arrependimento público, mano. Você vai. Leia 1 Coríntios 5, tá? Como levar uma célula a crescer e multiplicar de modo saudável? Como levar uma célula? Primeiro que é o seguinte. Essa preocupação, ela é uma preocupação legítima, mas ela pode ser palco para uma vaidade e para uma perca do propósito do que é ter uma célula na igreja. Eu não gosto, inclusive, desse nome célula, porque já passa a ideia de crescer e multiplicar, né? Essa ideia de... Eu não curto muito, por isso que eu prefiro grupo pequeno. Acho que grupo pequeno é o melhor nome que existe, porque, mano, é grupo pequeno. Cresceu, aí sim, vai multiplicar, mas a ideia de ser pequeno e tal, e não ter a pressão de crescer. Ok? O crescimento na Bíblia, ele é gradativo, ele usa exemplos da natureza, então é uma coisa um pouco mais artesanal. E ele é natural, né? O problema é que a galera, com essas metodologias de crescimento de igreja, torna o crescimento artificial, ou seja, tudo muito artificial. E acho que essa não deve ser uma preocupação. Agora, crescimento, a Bíblia não é contra a igreja crescer. O próprio livro de Atos vai relatando uma crescente, vai citando números, né? Eram 3.000, 4.000 e vai citando, sei lá, 6.000, vai citando um crescimento da igreja. Então, tudo bem, igreja crescer. Aliás, toda igreja, ela deve crescer. Toda igreja deve, pelo menos uma vez no ano, batizar, enviar, sabe? Toda igreja deve batizar, deve enviar. Toda igreja deve fazer isso. Porque uma igreja cristã é marcada pela administração dos sacramentos. E um desses sacramentos é o batismo. Então, igrejas precisam batizar. Então, a igreja que não batiza ninguém está com algum problema. E batizar alguém significa que ela, de alguma forma, está crescendo, tá? Não, tem igreja que só batiza filho dos crentes, né? Isso é um outro problema. Mas, como levar uma célula a crescer e multiplicar? Cara, sendo honesto.
praticando a palavra de Deus, pregando com seriedade a palavra de Deus. E assim, ó, organizando, a organização conta. Muitas vezes as pessoas não levam a sério e organizam de qualquer forma, o GP, né, o grupo pequeno, a célula, e às vezes as pessoas notam o desinteresse na pessoa em estar ali e tal. Então tem que ter organização, tem que ter acompanhamento. A célula ou o grupo pequeno, ou o pequeno grupo, ou grupo de discipulado, enfim, ela é para ser um momento também que as pessoas se sintam parte de algo. É importante criar essa ideia de eu pertenço a algo, eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma família. Esse senso de pertencimento faz com que a pessoa tenha interesse em convidar outras pessoas. Fale sobre os anjos. Podemos orar pedindo a Deus que mande anjos para proteção? Tem anjos voando nesse lugar. Cara, anjos estão na Bíblia. Eles são ministros de Deus. Eles servem aos propósitos de Deus. São mensageiros de Deus. Assim, eu não lembro se tem na Bíblia alguém pedindo para anjo fazer alguma coisa. Confesso que eu não lembro. E aí você me ajuda nos comentários, por gentileza. O que eu lembro na Bíblia é anjos realmente a pedido de Deus fazendo algumas coisas e aparecendo para as pessoas sem que essas pessoas peçam, tá? Você tem até uma passagem de Pedro, né? Quando Pedro é liberto da prisão e vai lá, Atos capítulo, não lembro agora, 4 ou 5, e aí a galera acha que é o anjo de Pedro que tá lá no portão, né? Então até tem essa mística judaica do anjo da guarda e tal. Assim, eu não vejo problema em você orar pedindo proteção a Deus, até porque a Bíblia já fala, né? Deus, os anjos do Senhor estão ao nosso redor e tal. Então tem anjos que ministram na igreja. Agora sim, eu acho que quando tem uma ênfase muito exagerada, né? Anjo, 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 eu acho que a gente tem uma pequena distorção do papel do anjo na igreja, sabe? Dos anjos. Então, assim, eu acho que ficar falando muito em anjo e tal, Deus manda o seu. É para meio que criar uma mística, assim, pode ser um caminho meio problemático, tá? Agora, pedir para Deus enviar os seus anjos para me proteger, enfim, eu não vejo problema nessa oração. Mas é o tipo de oração que eu não lembro se tem no Novo Testamento. Isso quer dizer que eu não posso fazer? Não, é um silêncio que tem no Novo Testamento. Mas eu posso estar errado também, tá? Eu posso estar errado também, e aí você pode me corrigir nos comentários. Mas a princípio eu não acho errado pedir que Deus mande os seus anjos. É porque, na verdade, Deus já manda os anjos, né? Nós já estamos cercados por eles. E a gente pode pedir proteção a Deus. Se ele vai usar anjo, o que ele vai usar? Não sabemos, tá bom? Mas eu não, só acho que uma ênfase, né? Por exemplo, muitos movimentos assim, anjo aqui, anjo lá e tal. E o cara começa, tinha pregador aí pentecostal que dava ordem aos anjos, né? Então, assim, complicado isso aí eu acho um pouco complicado. Próxima pergunta, desligamento de alma tem base bíblica? Cara, eu nem sabia que ligamento de alma existia, né? Mas vamos lá. Não, cara, isso não tem nada de Bíblia nisso aí, até onde me consta, sabe? O pessoal inventa umas coisas assim que eu acho meio complicada. O que nós temos, gente, vamos lá, vamos pegar o exemplo, geralmente na questão sexual isso acontece bastante. Obviamente que quando você tem uma relação sexual com alguém, não quer dizer que tem uma alma ligada e tal, eu não curto muito essa expressão. Mas, cara, a relação sexual é uma coisa muito séria. Ela é algo realmente sério, de conexão. E é algo tão sério que a Bíblia diz que se tornam uma só pessoa, tá bom? É por isso que a gente não pode, né? Paulo vai falar, olha, cara, não tenha, fuja da prostituição. Porque quando você se une à prostituta, você é uma só pessoa com ela. Então, sim, a Bíblia dá a entender que a relação sexual é um entrelaçamento entre pessoas. Pô, vamos falar de alma? Tá, beleza, de alma. Agora sim, vamos fazer um desligamento de alma. Cara, não é assim, vamos fazer um culto para desligamento de alma. Eu acho isso bem estranho, entendeu? É entregar a vida a Cristo e pedir, Senhor, me liberta dos meus traumas, né? Me liberta das minhas prisões emocionais, porque às vezes as pessoas ficam presas a outras, né? Por um grande amor e aquilo teve relação sexual, porque se tornaram uma só pessoa. Agora, fazer um culto de desligamento de alma, não sei se isso existe, eu particularmente acho bem estranho, tá? O que a gente tem na Bíblia, onde me consta, é isso, é realmente duas pessoas se tornando uma só, por conta da convivência sexual, da prática sexual. Bibi, como é que faz? Eu tive relação sexual antes da minha conversão e me sinto preso a determinada pessoa. Cara, ora sobre isso, Senhor, o meu coração ainda está preso a essa pessoa, eu sinto saudade, eu sinto desejo por ela, Senhor, trabalha nesse desejo, não é da tua vontade, entrega o teu coração, entende? Não precisa chamar de desligamento de alma e fazer culto para desligamento de alma, isso eu acho bem complicado. Meu Deus, vamos lá, para encerrar, essa era a última.
Deus abençoe, curta, compartilha, comenta aí, me ajude, que respostas você daria para essas perguntas. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais, chegar a 200 mil inscritos, bora? Bora 200 mil inscritos até final do ano? Me ajuda nessa? Não, ainda não se... Cara, nem você ainda se inscreveu no canal. Aí não dá, aí não dá.